Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos aqui novamente para adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Que nesse momento você possa pedir ao Senhor: Senhor, fala comigo. Não existe uma mensagem para apenas alguns, mas a mensagem do Senhor sempre é para todos. Ele sempre tem algo para falar aos nossos corações. E eu queria convidar você para abrir, Hoje eu estarei falando sobre a grande ceia. E eu queria convidar você também para abrir a sua Bíblia em Lucas 14, do versículo 15 ao 24. Lucas 14, do versículo 15 ao 24. Quem quiser pode acompanhar a leitura na projeção. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu. Acho interessante que as pessoas falavam algumas coisas, Jesus respondia assim de uma forma bem diferente do que as pessoas esperavam, As mulheres, enquanto ele estava indo para a cruz, começaram a dizer: bendito quando ele estava fazendo milagres, bendito aquela que mamou, que o Senhor mamou nos seus seios, Aí ele diz: bem-aventurados são aqueles que creem em mim. Sempre ele tinha uma resposta diferente, Nicodemos, ele chega para ele falando assim de uma forma pomposa, e ele responde para Nicodemos. Ele não fala nada do que Nicodemos falou, mas ele diz: necessário vos é nascer de novo. E dessa vez a mesma coisa. As pessoas que estavam na mesa disseram: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Mas Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Que Deus aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. A grande ceia é sobre esse tema que nós vamos falar nesta noite. Eu creio que todo mundo aqui já participou de algum banquete. E o nome já está dizendo, tem abundância, de comida. É uma festa com comidas abundantes. E na verdade Jesus estava participando tipo de uma ceia naquela hora que ele conta essa história. E ele fala de uma ceia, a maior ceia que os homens já viram que haverá, que é a grande ceia. Interessante que Jesus, ele está falando sobre esta ceia. E ele fala de um convite especial. Eu creio que todo mundo aqui já foi convidado para alguma coisa. A gente se sente tão honrado, não é verdade? Quando existem assim, inclusive festas por aí, que as pessoas dizem assim: eu fui convidado para a festa tal. Você se sente, não é verdade?
Existem convites e convites. Tem aqueles convites que a gente diz, eu preferia que não tivesse sido convidado. Por que que me chamou? Mas esse específico convite, o convite para a grande ceia dessa história que Jesus fala, é algo muito especial. É o convite o mais especial que o homem recebeu e que ele venha a receber. E aqui eu queria conversar um pouco nessa noite, por que que esse convite é tão especial? Por que que nós nos sentimos privilegiados com alguns convites? Damos a maior honra. Tem gente que quando recebe determinados convites, muda até a rotina da sua vida. Passa a fazer uma dieta para emagrecer, para ir para aquele banquete. Tem gente que faz uma poupança para comprar a melhor roupa, para estar presente, porque recebeu um convite especial. Interessante que o homem, o ser humano, ele recebe todos os dias o maior e o melhor convite. E ele muitas vezes nem escuta, não dá valor, porque ainda não entende a importância deste convite. Como esses que foram convidados, e a gente vai ver um pouquinho nessa noite. Quando Jesus ele contou essa parábola, ele estava na casa de um dos chefes da sinagoga dos fariseus. Ou seja, ele também foi convidado. Jesus não ia entrar na casa de ninguém, não era costume dele, nem é costume até hoje, entrar sem ser convidado. Ele foi convidado para aquela festa. E então ele fala de um convite. Alguns desses convites, como eu disse, a gente pode até se excusar. Podemos até recusar alguns convites que nos são feitos. Mas para toda escolha nossa tem uma consequência. Seja ela boa ou seja ela ruim. Agora, por que a pergunta? Por que o convite para essa grande ceia foi um convite tão especial e continua sendo um convite especial? Porque quando Jesus contava uma parábola, essa parábola era uma história, mas ele tinha uma verdade que ele queria ensinar. E ele fala, trazendo para a realidade que aconteceria no final dos tempos. Agora, por que esse convite é tão especial? Porque esse é o único, e eu posso dizer sem medo de errar, o único convite que é para todos. Nenhum convite, por maior que seja a festa, por maior que seja a pessoa, por mais rica, bilionária da terra, a pessoa vai poder fazer um convite para todo mundo. Concordam comigo? Todo convite traz restrições. Se é um casamento, você convida as pessoas mais allegadas, as pessoas mais amigas, porque para toda festa tem um custo. Para a gente ser convidado para essa festa, houve um custo muito alto, que foi dado e foi pago pelo próprio Deus, enviar seu Filho, Jesus, para morrer. Como a gente viu hoje no início do culto, o texto de Filipenses disse que ele se esvaziou de ser Deus. Ele pagou um alto preço para que a gente pudesse estar nesse banquete. Interessante que quando a pessoa convida alguém, mesmo que alguém não vá, você paga por aquela pessoa. É assim ou não é? Todo mundo sabe disso, e se não sabe, está sabendo agora. Se você faz, por exemplo, uma festa de casamento, né? Minha filha daqui a um mês vai estar casando, eu sei muito bem disso. Você paga por cada convidado. Você paga pelo jantar, você paga pela recepção. Todas as pessoas que trabalham na festa cobram por cabeça. Ou seja, você paga por cada pessoa para que ela possa participar. Para que você possa participar dessa grande festa, Jesus teve que pagar um preço. Eu conversei um dia, estava conversando com uma mãe, que ela teve o casamento de um filho seu, e ela pagou por todo mundo que ela convidou. E para sua decepção, várias pessoas não foram. Ou seja, ela pagou e aquelas pessoas não consideraram o convite. Isto continua acontecendo.
Só que com Jesus foi diferente, porque ele pagou um alto preço. E ele não pagou apenas por mim. Ele não pagou apenas pelos que estão aqui dentro do templo hoje. Ele pagou por toda a humanidade. Ele pagou pela salvação de todos. Por isso que esse convite é para todos. Eu coloquei uma imagem de pessoas de várias etnias, para todo mundo. Deus amou o mundo todo e Jesus pagou o preço na cruz por todos. É por isso que muita gente não entende o preço que foi tão alto do sacrifício de Jesus. Tem gente que pensa que Jesus sofreu apenas por ser crucificado. Tem gente que pensa que Jesus sofreu apenas porque levou bofetadas. Alguns acham que ele sofreu apenas porque foi chicoteado. Realmente a crucificação é uma das mortes mais dolorosas. Mas tinha também pessoas que eram assassinos, pessoas más, que morriam ali na cruz. O preço não foi alto apenas pelo que ele sofreu. Começou ali naquela sexta-feira. Na quinta-feira à noite ele foi preso. Passou aquele dia em sofrimento, sem beber água, sem comer, sofrendo no sol. Realmente foi terrível o sofrimento. E principalmente a morte de cruz, que é uma das mortes mais lentas que existe. E por isso ela é tão cruel. Porque você demora a morrer e sofre muito. Para dizer, a gente às vezes imagina, tem tantas imagens de Jesus, desenhos, telas que foram feitas, que não representam realmente a expressão, o que Jesus passou ali. O seu corpo, o seu rosto realmente estava deformado. Mas amados, o preço maior pago na cruz foi de carregar o meu pecado e o seu pecado, e o de toda a humanidade. Ele não pagou apenas o preço daqueles que um dia viessem aceitá-lo como Salvador, mas ele pagou de todos os assassinos da terra, de todos que são cruéis, de todos aqueles que já fizeram e ainda vão fazer o mal. Então tenta imaginar a dor de carregar os pecados de toda a humanidade. Aquele foi um momento tão terrível que Deus virou o rosto, porque Deus é santo e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E naquela hora Deus virou o rosto para o seu filho amado, porque ele estava carregando sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Quando a gente guarda um pecadinho, dói, né? Davi disse: enquanto eu calei, secaram-se os meus ossos, e a minha vida ficou como uma sequidão de estios. Até ele falar, até ele proclamar, até ele confessar o seu pecado para voltar a ter paz. E ele disse que perdeu a alegria do Espírito, por isso ele diz: não retira de mim o teu Espírito. E ele disse que naquela hora volta a sua alegria quando ele confessa. Porque a dor é grande. E Jesus carregou pelos pecados, o pecado de toda a humanidade. Veja como foi alto o preço para se ter uma senha para entrar naquele grande banquete. Por isso que Jesus aqui contando, ele mostra que esse convite é para todos. Inicialmente foi para os judeus, mas ele é para todos. Não existe nenhum outro convite no mundo, na terra, que seja assim. Os convites são exclusivos. Queridos, João 3,16 diz assim: pois assim amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que ele é para todos? Porque ele foi feito pelo Criador de todos. A gente, quando vê alguém mal, quando a gente vê alguém fazendo mal, a gente fica com raiva daquela pessoa. Fica ou não fica? Fica. Quando você vê alguém maltratando um animal, maltratando uma criança, maltratando alguém que você gosta, você fica com raiva, você fica chateado. Mas Deus, ele fica triste,
Porque Ele criou o homem é a coroa da sua criação. E quando Ele providenciou a salvação, não foi para alguns, mas é para todos. Esse convite, ele é para todos, porque também ele é suficiente. Ninguém na terra teria condições de fazer um convite para toda a humanidade. Mas o nosso Deus tem. Porque o sangue de Jesus, o seu Filho, pode purificar o pecado de todo aquele que confessa. Não apenas de alguns, mas de todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Por isso ele é suficiente para todos. O sangue de Jesus tem poder. Se toda a humanidade se arrependesse dos seus pecados, o sangue de Jesus teria poder para purificar o pecado de todos. Mas por isso que nesse texto, Jesus diz que todos aqueles foram convidados, mas que eles rejeitaram. E depois, por causa da rejeição, todos são convidados. Primeiro ele chamou quem? Os judeus. Mas ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por isso ele é suficiente para todos. E por isso que a Bíblia também diz que Jesus vai voltar. Os sinais estão se cumprindo, mas diz que toda a terra ouvirá esta mensagem. O que é que nós estamos fazendo para pregar essa mensagem? Que há lugar na mesa de Deus para todos. Que há lugar para a salvação de todos. Esse convite, ele é para todos, porque Jesus morreu por toda a humanidade. Deus amou o mundo todo, mas Jesus morreu por toda a humanidade. Também esse convite, ele é especial, queridos, porque ele é especial porque ele serve para toda a humanidade e ele serve para quem ouvir a sua voz. Ele serve para aquele que o buscar de todo o coração. Hoje na ordem de culto da manhã, a gente tinha um texto que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse convite é especial porque todo aquele que busca, acha. É como se, por exemplo, nessa grande festa, de repente, alguém na terra começa: eu queria participar dessa festa, mas eu não posso. Eu não tenho roupas para ir. Eu não tenho condições de entrar naquele ambiente. Jesus olha e diz assim: eu já preparei uma roupa para ti. Eu te farei digno de entrar nesta festa. Então, queridos, este convite Jesus faz para todos. Agora, o segundo, eu queria dizer, o que é que nos impede de aceitá-lo? Porque no caso daqueles homens, algumas coisas o impediram de aceitar. E eu queria perguntar, o que é que está impedindo você de aceitar esse convite? Ou você está aceitando assim meia boca? O que é isso, aceitar de meia boca? É aceitar, não de todo o coração. Você está aceitando. Eu não sei se você já foi em alguma festa dizendo: eu não queria estar aqui, eu queria ter ido para outro lugar. Tem gente que aceita fazendo de conta que aceitou, porque as ações, as atitudes, parece que não aceitou e não entende a importância desse convite. Então, o que é que nos impede de aceitar? Tem muita gente que diz não para esse tão grande convite. Tanta gente. Por quê? Primeiro, tem gente que diz não por causa do trabalho. Tem gente que faz do trabalho o seu Deus, né? O versículo 18 diz: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Tem gente que, com a cara mais deslavada, diz não para Deus, achando que não é tão importante assim, porque não acredita. Eu diria que se Jesus, ele tivesse tido mais tempo e ele fosse explicar todo mundo que não diz não, ele ia colocar também aqueles que dizem não porque não acredita que foi convidado, ou porque não acredita que exista esta festa. Tem muita gente, querido, que coloca o trabalho em primeiro lugar na sua vida. É interessante que com o trabalho
nunca chega atrasado. No trabalho é o funcionário padrão. Mas em relação a esse convite de viver uma nova vida com Cristo, diz não tantas vezes para eles. Quantas vezes nós já dissemos não para o Senhor? Eu já disse muitas vezes. Quantas vezes o Senhor já chamou você para orar? E você diz, não, Senhor, estou cansado. Quantas vezes o Senhor já lhe chamou para conversar com você através da palavra? E você diz, não, Senhor, minha vida está muito exaurida. Eu trabalho tanto. Senhor, eu trabalho no emprego, eu trabalho em casa, eu estudo. O Senhor está vendo minha vida. Será que nós podemos dizer isso para o Senhor? Ou nós não estamos colocando o nosso Deus em primeiro lugar? Será que nós estamos vivendo neste reino, vivendo o reino de Deus? Alguns disseram não por causa do lazer, né? O versículo 19 diz assim, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Eu acho que era um baita de um churrasco, né? Que ia ter. E ele achou que o churrasco ia ser melhor do que o banquete daquele rei. Quantos deixam o Senhor por causa do seu lazer? Interessante como a gente consegue ficar 2 horas, 2 horas e meia assistindo um filme. Mas a gente não consegue. Se o culto passar de 2 horas, a gente levanta. Não, porque estão exagerando no culto. Estão exagerando no tempo. Oh, amados. Se nós usássemos todo o nosso tempo para adorar o Senhor, ainda seria pouco diante do que Ele fez por nós. Como nós somos pequenininhos. A nossa oferta é tão pequena. Mas quando a fazemos de todo o coração, Ele aceita como uma grande oferta. Por isso, queridos, não podemos deixar que coisas efêmeras, passageiras, tirem o nosso tempo com Deus. Porque talvez não estejamos dando devido valor a este convite. Outros responderam o seguinte, a família e amigos. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Tem gente que coloca em primeiro lugar a família, amigos. Eu não posso ir. Eu não estou dizendo que você vai casar e no outro dia você tem que estar na igreja, não. Aqui é um simbolismo. Aqui é um simbolismo de como você deixa outras coisas, ou coloca outras coisas em primeiro lugar que este convite. Nem a família. O Senhor Jesus Cristo disse que não deixa pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Será que você considera tudo mais importante do que o Senhor? Se você faz isso, você está agindo do mesmo jeito. Porque quando a gente lê o texto, assim, por cima, a gente fica pensando, eita, não sei por que esse povo deixou de atender o convite do rei. Mas eu gosto de trazer para a realidade, porque a gente faz isso também. E muitas vezes sem nem saber que está fazendo. Lembra a última vez que eu preguei aqui, examine-se o homem a si mesmo. É hora da gente fazer avaliações. Hoje pela manhã eu estava conversando com a irmã Rita, e ela falando das coisas que estão acontecendo, né? No Brasil, aqui, no mundo, está antenada, não é? E ela disse, irmã, Jesus está muito perto de voltar. É a hora da igreja despertar. E é verdade, meus irmãos. E se Jesus não voltar antes que você morra, mas você pode morrer, eu posso morrer a qualquer hora. E nós precisamos estar preparados. A gente tem a coragem de fazer isso com o Senhor, porque a gente não está tão perto dEle, tão íntimo dEle. Porque se a gente tivesse tão íntimo dEle, nós nos envergonharíamos. Eu só lembro de Jó, que antes de se encontrar com o Senhor faz um monte de perguntas. Eu queria estar na frente dele, eu queria poder advogar minha causa. E ele fala com uma razão, e realmente ele fala com autoridade. E ele diz, se você tiver curiosidade, leia Jó, que parece até que Jó era nervosão, né?
Mas se coloca no lugar dele, o que você também não diria. Mas quando Jesus chega perto dele e ele contempla o Senhor, ele não diz nada. Ele diz: eu me calo no pó e na cinza. Irmãos, um dia nós estaremos diante daquele que tudo vê. A Bíblia lá em Apocalipse diz que ele tem olhos de fogo. Não é porque vai ficar saindo chama dos olhos de Jesus, mas quer dizer que ele vê todas as coisas. Nós não podemos inventar desculpas para o nosso Deus. E a Bíblia é muito clara quando diz que todos nós um dia estaremos diante dele. Aleluia, glória a Deus e também misericórdia. Também misericórdia. Mas graças a Deus que Jesus já pagou o preço. Mas ele pagou o preço para nossa salvação. Mas o preço da santificação é você, dia a dia com Deus. Dia a dia com Deus. Quando Jesus fez o convite, ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, eu nunca ouvi falar na história que alguém tenha pego a cruz e antes da hora de ser crucificado, disseram que ele podia desistir. Quem pegava na cruz já sabia que ia morrer. E o Senhor nos convida para morrer para o nosso eu, para as nossas vontades, nossos quereres, que não levam a lugar nenhum. Interessante como nós temos facilidades para aceitar tantos convites que o mundo faz, mas temos tanta dificuldade para seguir aos convites feitos pelo Senhor. Hoje, depois da escola bíblica, eu estava falando com alguns adolescentes e alguns estavam falando da banda da Coreia que saiu no Globo Repórter ontem, que os meninos, os jovens, os adolescentes gostam muito. Eu não sei nem o nome, mas eu sei que muita gente aqui sabe, né? E essa banda tem tomado conta do mundo e do Brasil, e o povo tem aqueles meninos como ídolos. São capazes de fazer qualquer coisa por eles. Interessante que Jesus nem pede muito. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele diz que você tome a cruz e siga, mas ele diz que vai trocar com você o fardo. Se você buscar, ele vai levar você. Ele só quer que você dê um primeiro passo. Quando você dá aquele primeiro passo de fé, ele vem ao seu encontro e lhe coloca nos braços. Ele lhe carrega. Porque nós não podemos viver essa vida cristã se não for na dependência de Deus. A gente não tem força. Mas ele nos dá da sua graça. Ele nos dá da sua força. Ele nos capacita. Você pode amar muito alguém e essa pessoa vai falhar com você. Mas o Senhor jamais falhará. E Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, queridos, aquele que rejeita esse convite é porque não o considera especial, porque o coloca em segundo plano, porque deseja se envolver apenas com os seus próprios interesses, com prazeres momentâneos, que logo, quando eu digo logo, é logo mesmo, desaparecem. Uma festa, por melhor que seja, pode durar uma noite, um dia, mas acaba. Mas a festa que Jesus nos convida jamais vai acabar, porque é eterna, e nós viveremos eternamente nessa festa, para a honra e glória do nome do Senhor. Terceiro e último, Ele recompensa aqueles que o aceitam. E qual é a recompensa dos que o aceitam? A primeira recompensa, querida, é o suprimento. Interessante como nós precisamos ser supridos. Precisamos nesta vida ser supridos de amor. Quem não é amado se torna alguém doente, psicótico. Se torna alguém
a psicologia diria perverso. Mas Jesus nos ama. Se você não foi amado pelo seu pai, eu achei interessante hoje, um dos vídeos que nós ouvimos foi de uma criança que foi alcançada pelo PEP, uma mãe solteira, que não estava pela manhã. Ela tinha um filho, e o filho dando muito trabalho, muito violento, um trabalho tremendo. E ela soube do PEP e ela levou para o PEP. O PEP é uma organização de assistência social que está em 30 países com a Junta de Missões Mundiais. Um trabalho que eles fazem com as crianças de 4 a 6 anos. E aquela criança tinha 5 anos. E ela não podia nem ser tocada. As professoras, quando chegavam perto, ela brigava, gritava. Mas o que eu achei interessante é que aquelas professoras continuaram a orar por aquela criança, contar histórias da Bíblia. E quando ela ouviu a história de Daniel, os seus olhos brilharam. E ela disse assim: então Deus também pode mandar um anjo para me guardar quando meu tio vier me abusar. Aquela criança era daquele jeito porque ela era abusada há 2 anos já pelo seu tio. E aquela criança se converteu, ela foi ajudada, sua mãe foi contactada, ela encontrou em Deus o amor que ela precisava, foi recuperada. Hoje ela já tem 15 anos e trabalha ali no PEP, com outras crianças que sofreram, talvez como ela, e fala de Jesus. Olha, queridos, o que você precisa, Deus tem em sua casa. A provisão é abundante. Você precisa de alegria, Ele é o eu sou a tua alegria. Você precisa de provisão, eu sou a tua provisão. Você precisa de consolo, eu sou o teu consolo. Você precisa de companhia, eu sou sua companhia. Você precisa de um Salvador, eu sou o seu Salvador. Por isso que ele não disse um nome para ele, mas ele disse: eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água. Ele é aquilo que nós precisamos. Deus é a nossa provisão. Amados, provisão de tudo que precisamos, mas também Ele nos faz família de Deus. Ele nos faz família de Deus. A família de Deus é tão grande, não tanto quanto Ele queria. Ele queria que todos fossem salvos, porque a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Todos, Ele deseja. Esse é o desejo do seu coração. Mas nem todos aceitam o convite. Ele morreu por todos, mas nem todos aceitam o seu convite. Nem todos aceitam a senha para entrar, dada por Ele de graça. Mas Ele nos faz família de Deus. Por isso, João capítulo 1, versículo de 11 a 13 diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por dependência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você já nasceu de novo? Você já recebeu esse privilégio? Talvez você já tenha nascido com papai, mamãe que cuidava de você. Você não sabe o que é não ter um pai. Você não sabe o que é não ter uma mãe. Você não sabe da alegria de alguém ser adotado. E querido, nós somos adotados por Deus. E Ele nos ama como filhos amados. Por isso, queridos, essa é a maior recompensa que nós temos. Nos tornarmos filhos de Deus. E por fim, ainda temos a vida eterna. Nós viveremos para sempre com Ele. O que é eterno? A cabeça da gente dá um nó, né? Quando a gente começa a pensar na eternidade. Porque a gente tem começo, meio e fim no corpo. Mas eterno é não ter fim. Passaremos a eternidade. Não tem fim. Quem recebe esse convite vai passar a eternidade com Deus.
E quem não recebe esse convite vai passar a eternidade longe de Deus. Se a gente pensasse mais um pouquinho, a gente falava mais de Jesus. E a gente faria o que Jesus disse. Ele disse assim: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, aleijados, secos, os mancos. E quando o servo volta e diz, já foi feito, ainda tem lugar, ele diz assim: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres. Ele diz assim: pelos valados, e obrigue-os a entrar para que a minha casa se encha. O Senhor está querendo que a sua casa se encha, não porque Ele precisa de mim e você, mas porque a misericórdia dEle é tão grande, que Ele quer salvar a todos. Agora, nesse momento, tem gente morrendo, e sem Jesus. Agora, nesse momento, tem gente no meio das guerras, crianças estão sofrendo, e sem Jesus. E Jesus morreu por elas. É tão triste saber que essas pessoas, elas poderiam se encontrar com Deus, porque já foi paga a entrada delas neste grande banquete, mas que não teve alguém ainda que fosse pregar. Oh, meus amados, por isso que eu acredito que lá em Mateus diz assim, que o Senhor, em Apocalipse diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá em Mateus diz que aquilo que sai da nossa boca, a gente vai ali no dia do juízo, diz, e vamos sofrer alguns açoites. E eu acredito que não é açoite de vara, nada não. Só o olhar do Senhor, Ele tem um olhar de amor, mas a vergonha, quando você sabe que fez uma coisa errada e você é pego, a vergonha é tão grande que você queria poder se enterrar, mas você não pode se enterrar dos olhos do Senhor. Que tal a gente despertar e pregar esse evangelho para que a casa dele se encha? Sair pelos becos e valados. Há poucos minutos passou o carro da polícia, eu vi a sirene e as luzes e fiquei pensando, quem é que vai preso ali? E o Senhor ama. Oh, queridos, precisamos falar. E Ele diz assim, obrigue-os a entrar. Não é que o Senhor quer que a gente obrigue, mas é a expressão de dizer, vá, fale a tempo e fora do tempo. Faça a sua parte. Se Ele não quiser aceitar o convite, tudo bem, mas você vai fazer a sua parte. Concluindo, eu queria dizer que Jesus continua a convidar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. E o que é interessante é que Jesus falou isso para a igreja, viu, gente? Não foi para descrente, foi para a igreja. Ou seja, se ele estava batendo, ele estava do lado de fora. Quantos de nós estamos colocando Jesus do lado de fora das nossas vidas? Porque não consideramos importante nem especial o convite que Ele nos fez e o preço que Ele pagou para que eu possa estar neste banquete. Ele está batendo hoje, aqui, agora. E Ele está querendo entrar. Entrar na sua vida, tomar todos os espaços, não de uma forma má. Ele quer organizar. Ele quer dar sentido, Ele quer trazer luz, Ele quer trazer cor, Ele quer trazer alegria para a sua vida. Ele continua a convidar. E esse convite tem consequências eternas. Você pode dizer não. Pode, como aqueles homens disseram. Aquelas pessoas disseram. Pode. Mas você também tem que ter a responsabilidade de arcar com as consequências. E as consequências não são como um convite apenas de você não ir numa festa. Você pode até perder uma amizade de não ir numa festa de alguém que lhe convidou. Não pode perder a amizade, que a pessoa fica tão chateada. Pode. Mas a consequência é muito maior. Você vai perder a vida eterna
com Deus. O dia da salvação, amados, é hoje. O dia é hoje. Você precisa aceitar Cristo hoje. O texto que temos aqui diz assim: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Vamos pedir a Deus para amolecer nosso coração? Vamos. Você não precisa chorar, não. Mas você precisa pedir a Deus um coração quebrantado. Porque um quebrantado coração, Deus não despreza jamais. Hoje, o convite continua neste lugar. Mas, diz a palavra, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Tem gente que diz, eu entendi, e um dia vou aceitar. Tem gente que diz, mas não é hoje. É quando Deus tocar no meu coração. E eu queria dizer a você, Deus está tocando é hoje. Porque hoje é o seu dia. Amanhã não nos pertence. Não sabemos o que acontecerá amanhã. Então eu digo a você, não deixe este convite por coisas passageiras. Qual será a sua escolha? Qual será a sua escolha? Qual será a sua escolha? O desejo do meu coração e o desejo de Deus é que você possa fazer a escolha certa. Cristo é a escolha certa. Não bata no seu peito assim não. Eu já aceitei Jesus. Eu também já aceitei. E faz um bocado de tempo. Mas eu preciso todos os dias escolher Jesus. Eu preciso todos os dias escolher Deus. Porque os convites são tão altos. Os convites que o mundo está fazendo para a gente são tão altos e tão grandes. E a gente precisa escolher Deus. Escolher Deus nas mínimas coisas. Na oração, na leitura da palavra, no compromisso com a igreja, fazendo a obra de missões, orando pelos missionários, falando de Jesus. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Que o Senhor nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós. Que possamos fazer uma avaliação hoje à noite. Eu estou aceitando verdadeiramente este convite? Porque às vezes a gente vai para uma festa, está em corpo ali, mas está em outro lugar. Isso acontece, e muito. Às vezes você está na escola, você está ali olhando assim para o professor, mas seu pensamento está longe. Às vezes você está aqui na igreja, você pode até não estar conversando, mas seu pensamento está longe. A gente não sabe, mas Deus sabe. Se você luta com a sua carne, lembre do que Jesus disse. A carne é fraca. Vigiai. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque a carne é fraca. Mas o espírito pode ser forte se você o alimentar. Ele vai ganhar da sua carne. E você vai ter vida e vida em abundância. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Não pense agora, oh Senhor, essa mensagem é boa para quem não veio. Não, ela é boa para mim, para você, para nós que estamos aqui, para quem está ouvindo. Ela sim é boa porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não passa. Pode passar o céu, a terra, mas a palavra dele não. Então faça nesse momento uma avaliação da sua vida e ore. Ó Pai, nós estamos aqui em Tua presença e nós nos envergonhamos, Pai. Senhor, como Tu pode nos amar tanto assim? Nós não fizemos nada para o Senhor nos amar. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou mesmo sendo nós pecadores. Como, Senhor, o Senhor pode nos amar tanto? E o Senhor continua chamando, o Senhor continua batendo. O Senhor continua dando oportunidade domingo após domingo. E o que eu te peço, ó Espírito Santo de Deus que estás neste lugar, que tu possas agora tocar
nos corações, que tu possas salvar vidas, aqueles que estão te seguindo de longe, como Pedro. Quando Jesus foi preso, ficou seguindo Jesus de longe, por isso negou. Oh Senhor, que o teu Espírito nos convença. Nós queremos te seguir de perto. Nós queremos ser teus cooperadores. Nós queremos falar deste teu amor, para que outros sejam, Senhor amado, avisados e não possam ir para o inferno, e nem possam ir a passos largos para o inferno, como nós um dia estávamos indo. É perdição eterna, Senhor. Por isso que o Senhor não quer que ninguém se perca. E eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus Cristo, ou está brincando de te seguir, que nessa hora o teu Espírito Santo faça uma obra em seu coração e que ele possa nascer de novo. E Senhor, aqueles que já te aceitaram, mas foram esfriando na caminhada e hoje já não correm, apenas se arrastam, eu te peço, ó Espírito Santo, move seus corações, quebranta, Senhor. Muitos estão com o coração de pedra e não conseguem ouvir a doce voz do teu Espírito Santo. Que nessa noite tu possas também tocar em seus corações e que eles escutem a doce batida que tu estás fazendo em seus corações. Ó Senhor, que saiamos daqui diferentes, com compromisso, com humildade, com desejo de te servir, com a alegria do teu Espírito e com gratidão pelo que tu fizestes por nós, que nós não merecemos. E que possamos sair aqui na dependência do teu Espírito para viver esta nova vida. E um dia estarmos todos juntos no grande banquete. Aí a gente vai olhar para trás e a gente só vai dizer: oh, valeu a pena. Como valeu a pena. Oh Senhor, abre os olhos de cada um nessa noite para que vejam. É o meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele possa nos dar uma semana abençoada na sua presença. E lembre-se, na presença do Senhor a abundância de todas as coisas. O que você precisa, Ele está disposto para te dar, porque Ele te ama e Ele quer ser o Senhor da sua vida, não apenas seu Salvador. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.